Você é Bahia? Se você é Bahia, você tá no lugar certo. Aqui é seu lugar. Fala, nosso tricolor, fala tricolindos e tricolindas, fala torcedor e torcedora. Hoje é dia de Bahia, hoje é dia da gente fazer história, nação. Hoje é dia da gente fazer história, aliás, começar a fazer a história. Se você acredita, já chega aí, já deixa o like, já deixa seus comentários, diz amém, BBMP, que hoje é dia da gente ir pra cima em busca da nossa caminhada rumo aonde Deus permitir, tá? Bora lá, bora falar nesse vídeo de agora. Eu quero trazer pra vocês o Eixo chorando. É, velho, eu vou trazer pra vocês aqui um jornalista, que comentário lamentável. Ele chegou ao ponto de falar que Jean Lucas não tem qualidade, que falta qualidade a Jean Lucas. Eu vou trazer números aqui, e aí ele tá querendo brincar com a inteligência até do próprio treinador da seleção brasileira, né? O Carlo Ancelotti, que veio em loco assistir o Jean Lucas. O cara teve a coragem de falar que Jean Lucas muito provavelmente foi convocado por um jogo, pelo jogo que o Carlo Ancelotti assistiu aqui, mas o cara ele é tão mal informado que ele não assistiu ao jogo. Então ele não percebeu que na verdade o Jean Lucas nem fez uma grande partida, né? Vocês vão entender tudo daqui a pouquinho. Também quero trazer nesse vídeo aqui sobre Wagner Leonardo, não, desculpa, sobre Marcos Leonardo. Marcos Leonardo está querendo negociar a saída dele do Al Hilal e eu quero logo dar um ponto final nessa história aqui, porque eu já vi um bocado de gente me marcando lá no Instagram, nos stories, mandando para mim no direct. Então eu vou trazer para vocês aqui algumas coisinhas bem básicas para a gente encerrar esse assunto. Quero também trazer para vocês aqui 200 milhões, o Bahia ultrapassa 200 milhões em 2025, bate recorde de gasto na história do clube. E eu vou também trazer para vocês aqui para repercutir essa fala lamentável de dois jornalistas para poder a gente entender o que é que está acontecendo. Antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aqui ao canal Tom Bahia, canal da Nação Tricolor, onde você fica sabendo dos assuntos sempre mais relevantes do nosso Bahia. Mas vem cá, você é Bahia? Se você é Bahia, você está no lugar certo. Aqui é seu lugar para ficar por dentro dos melhores conteúdos do nosso Tricolor. Se você é Bahia, se você gosta desse conteúdo, já chega aqui, ó, desse lado, ó. Deixa o like no vídeo, ó, que o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante, vai propagar o nome do nosso Bahia, o nome do nosso canal para todos os tricolores espalhados por esse mundo afora. Se inscreva no canal se você não for inscrito e ative as notificações, porque todos os dias tem vídeos aqui trazendo sempre as melhores informações do nosso Bahia para você, torcedor tricolor, para você, torcedora tricolinda. Eu quero começar esse vídeo te dando uma super dica. Tá vendo esse QR Code aqui do lado, ó, esse QR Code, pronto, você vai escanear esse QR Code e você vai ser direcionado para esse site aqui, ó, o site da GoCase, tá? Olha só essas capinhas lindíssimas do Esporte Clube Bahia. Eu vou te mostrar que eu comprei aqui, ó. A que eu comprei foi essa. Ó, não era nem para estar aqui, mas aí eles que direcionam no site da GoCase. Eu comprei essa daqui. Comprei essa capinha. Por que eu comprei essa capinha? Porque ela vem com um lugar para você colocar foto, ó. Você coloca duas fotos aqui, tem para todos os modelos, tá? E se você gostou dessa capinha ou de outro modelo também, que chegou novas capinhas e novos produtos do Esporte Clube Bahia, você vai fazer isso que eu te disse. Você vai escanear esse QR Code aqui, ou você vai no site da GoCase. Quando você finalizar a sua compra, você vai colocar esse código aqui, ó, cupom Tom Bahia. Quando você fizer isso, que você colocar lá, ó, esse código Tom Bahia, automaticamente vai mudar o preço e você vai ter um descontaço, desconto em dobro, tá? Então não vacila. Bora lá, galera, bora começar nosso giro de notícias. Eu quero trazer para vocês, pra gente encerrar esse assunto muito rapidamente, tá aqui, ó. Marcos Leonardo, jogador muito bom, atacante. Adoraria que o Bahia fosse atrás desse jogador, mas assim, mandaram para mim, muita gente mandou, me marcou no Instagram. E aí, Tom, Marcos Leonardo, veja só, primeiro, salário de Marcos Leonardo lá no Al Hilal, 2 milhões e 700 por mês. Ele tá ganhando 2 milhões e 700 por mês. O time do Al Hilal comprou Marcos Leonardo por 250 milhões de reais. Qual é a situação de Marcos Leonardo? O time do Al Hilal, ele está atingindo o número máximo de jogadores inscritos acima de 21 anos para o campeonato árabe. Então ele não vai escrever o Marcos Leonardo para o campeonato árabe, só vai escrever Marcos Leonardo para as competições internacionais. Só que isso aí é ruim para o clube, por quê? Porque o jogador vai aparecer pouco e vai acabar sendo desvalorizado. Porque afinal de contas, campeonatos internacionais, você só joga enquanto estiver disputando. Perdeu a classificação, cai fora. O campeonato árabe não. Você vai jogar a temporada inteira, as copas, e ele não vai ser inscrito. Então, o Al Hilal, ele vê com bons olhos negociar. Ele quer negociar. Não vai sair de graça, os árabes não vão liberar de graça. Quem quiser Marcos Leonardo vai ter que pagar um valor
gostoso, gorduroso, digamos assim, para poder levar. Para vocês terem uma ideia, o São Paulo foi tentar negociação com o time do Al Hilal. A negociação durou 1 minuto. O São Paulo fez consulta de 1 minuto, caiu fora quando soube dos valores. Não que o Bahia não tenha condições de pagar, mas é porque eu sei que o Bahia nesse momento não vai querer fazer um investimento tão alto desse. Adoraria que fizesse, mas não vai. Então, Marcos Leonardo, esqueçam, tire da casinha de vocês isso aí, porque não vai acontecer, tá bom? Bora lá, bora seguir aqui nosso giro de notícias, bora falar agora de recorde do Sport Clube Bahia. Aí o Bahia quebrando recorde em cima de recordes. Graças a Deus o Bahia fez as contratações para poder reforçar o elenco. Agora é torcer para que realmente elas encaixem no time do Bahia para poder a gente ter um final de ano mais tranquilo, né? Olha só, o Bahia ultrapassa 200 milhões em reforços no ano e bate recorde de gasto na história do clube. Tricolor de Aço aproveita a boa fase em 25 para realizar 13 contratações na temporada. Vou trazer aqui a lista por Agnes Rigas e Roberto Malelson, do Rio de Janeiro. Vamos lá. O Bahia vem aproveitando o caixa reforçado da SAF para se transformar em protagonista no mercado. Em 25, já ultrapassou a marca de 200 milhões em contratações impactantes, segundo eles aqui. Apostando em nome de peso e perfil técnico para escalar um time mais competitivo. Isso aqui me pegou um pouquinho. O time baiano busca sua afirmação com aquisições pontuais. Contratações como Rodrigo Nestor e Eric Puga demonstram tanto ambição quanto estratégia na montagem do elenco. Com uma abordagem estratégica, o clube pensa em escolher jogadores de posições específicas para ganhar volume em seu conjunto coletivo. Eric Puga deu muito certo. Agora, Rodrigo Nestor acabou me pegando um pouco, né, essa abordagem aí sobre Rodrigo Nestor. Mas bora lá. O investimento do Bahia representa o quarto maior do futebol brasileiro na temporada e acompanha uma tendência clara no país. Clubes usando o maior poder de fogo para acelerar a evolução dentro de campo. Com isso, o Esquadrão de Aço montou um time ainda mais competitivo e que ocupa o quarto lugar na tabela do Campeonato Brasileiro. Quarto time que mais investiu, o Bahia hoje está em quarto colocado no Campeonato Brasileiro. Ao todo, o Bahia fechou as negociações por 223 milhões de reais. É o maior investimento já feito pelo Esquadrão de Aço. Desde a implementação da janela de transferência no futebol brasileiro em 22, o clube baiano nunca havia gasto tanto em uma única temporada. Antes disso, o maior valor tinha sido registrado em 23, com quase 139 milhões. E tá aqui, ó. Em 23, 138 milhões,8. Em 24, 119. E agora, em 2025, o Bahia subiu para casa dos 223 milhões de reais, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. As contratações do Bahia, sim. Davi Martins, ex-América, 12 milhões. Nicolas Azevedo, 18,16. Eric, 24. Eric Puga, 18. Rodrigo Nestor, empréstimo mais 9,4 milhões. Lembrando que pode chegar a 40 milhões, tá? O valor total dessa transação aí. Michel Araújo, empréstimo mais 17,3 milhões. William José veio de graça. Santiago Mingo, 27,4. Kaique, comprado após o empréstimo. Ronaldo, empréstimo. Cauê Furquim, 14 milhões. Veio do nosso satélite Corinthians. João Paulo e Santos, empréstimo mais perdão da dívida de 1,6 milhão ao time do Santos. Luiz Gustavo, 31,6. Sanabria, 31 milhões e meio de reais. Tá aí o Bahia gastando 223 milhões nessa janela de 2025, tá? Valores significativos, jogadores importantes. Obviamente, todas as contratações são risco, né? A gente nunca sabe qual de fato vai encaixar e qual não vai, mas o time do Bahia é um bom time, como já venho falando várias vezes aqui. Precisava assim desse reforço agora no meio da temporada. Chegaram alguns jogadores. O Matheus Sanabria chega com muita força pelo lado esquerdo como atacante. O Luiz Gustavo chega como uma aposta do grupo, uma promessa. Vamos ver como é que ele vai desenvolver. O goleiro João Paulo, para tentar resolver o problema do gol do Bahia, tá? É isso aí, vamos por mais. Bora falar agora sobre, assim, comentários lamentáveis, né? Você sente que o Bahia tá incomodando. Você sente que o Bahia tá incomodando. Né? Comentaristas, eles não conseguem falar bem, eles não conseguem ser justos, eles têm que tentar desmerecer de alguma forma e usam argumentos, que vocês vão ver agora, argumentos baixos, argumentos fracos, sem argumentos na verdade, porque não são embasados. Quando você tem um argumento que é embasado, ok, você até discute e aceita, mas quando você vê argumentos sem embasamento, acontece o que vocês vão ver aqui agora, como por exemplo, o PVC vai falar e o colega dele vai falar aqui algo que é bem lamentável. Vamos ouvir aqui.
vem chamando bastante atenção. Merecido? Eu acho muito merecido, mas sabe que assim, esse apelido Pogba da Barra, eu dei na Paramount Plus, nos jogos, e mais ou menos pegou em Salvador. Não pegou, né, PC? Porque Pogba da é uma Barra não provocação pegou. para ele ser um jogador mais regular, porque ele pode ser mais regular do que ele é. Porque ele usa o número 6 como Pogba era 6, e o Pogba em Manchester sempre se disse que o Pogba era um jogador absolutamente comprometido para 7 jogos, tipo Copa do Mundo de 2018. Mas não peça para ele jogar 38, que ele não vai conseguir. Ele não consegue ter um nível de regularidade. O Jean Lucas tem um potencial para ser mais do que o Pogba, não pela qualidade individual, mas pela regularidade. Ele é mais regular que o Pogba e ele pode ser mais regular do que ele é hoje. Por que da Barra? Porque ele era do Flamengo, logo Barra da Tijuca, porque o jogador do Flamengo normalmente mora na Barra da Tijuca para treinar no Ninho, e porque é circuito Barra-Ondina, então ele é o Pogba da Barra. Mas ele pode ser mais regular do que ele é. Importante bastidor. O Ancelotti não foi para Salvador, Bahia e Santos para assistir a um jogador especificamente, tá? Ele foi para esse curso intensivo de Brasil que ele está fazendo. Ele já foi a 6 estádios em 5 estádios boa revelação diferentes. que ele vai falar aí, viu? A Arena MRV, Beira-Rio, Newton Santos, Maracanã, Arena Neoquímica Arena, Fonte Nova. Ele não foi especificamente para ver jogadores, mas ele foi ver com atenção Luciano Juba e Jean Lucas. E quando ele saiu do estádio, ele falou: Jean Lucas tem nível Europa. Claro, tanto tem nível Europa que ele já jogou na Europa. Ele jogou no Lyon, ele jogou no Mônaco, ele jogou no Brest. Mas o Ancelotti saiu do estádio dizendo: esse menino tem nível Europa. Tem 27 anos, não é tão menino. Uhum. O Luciano Juba, eu disse semana passada, até repercutiu em Salvador essa história, porque muita gente confiava na convocação do Luciano Juba. Mal, né? E eu acho que o Luciano Juba pode ser convocado em breve. Eu demorei para entender isso, mais do que deveria ter demorado. O Luciano Juba, como disse o Rogério Ceni, hoje é um dos melhores laterais esquerdos do Brasil. Ele pode ser convocado. E o Ancelotti foi observá-lo. Mas ele saiu do jogo com uma reflexão mais parecida com o que eu disse aqui semana passada. Eu acho o Jean Lucas mais seleção brasileira do que o Luciano Juba ainda. E ele perdeu um lateral esquerdo e um volante. E ele convocou o Jean Lucas, né? Porque ele saiu olhando para o Jean Lucas dizendo: esse jogador tem nível de Copa do Mundo. Você falou sobre regularidade, PVC, ele eu acho o seguinte, ele fez uma boa revelação aí sobre o Lancelotti, onde ele fala que Lancelotti falou que o Jean Lucas tinha nível Europa, que era jogador da Europa, e ele já jogou na Europa realmente o Jean Lucas. Eu continuo achando que o Luciano Juba, eu continuo achando que ele tem nível para a seleção brasileira. Não vejo nenhum jogador hoje no Brasil ter mais futebol do que o Luciano Juba para jogar na lateral esquerda da seleção brasileira. Acho super completo. E com relação ao próprio PVC, que voltou atrás do que ele falou sobre Luciano Juba, as críticas serviram, né? Eu particularmente fiz críticas aqui, fiz duras críticas a ele, porque ele estava desmerecendo algo que tá todo mundo vendo. O futebol, o belo futebol praticado pelo Luciano Juba. Agora bora ouvir o que esse outro colega dele falou aqui, que é lamentável que ele vai falar, mas vamos lá. Chegou no ano passado no Bahia e fez 102 jogos, 15 gols e 7 assistências, né? São os números dele. Então, são números que chamam a atenção. É um jogador que tem rodagem, tem passagens pela Europa, pelo futebol francês, como o PVC trouxe, e que passou pelo Santos antes, né? Tem antes da passagem. Ele tem a passagem pela Europa, vai pro Santos, depois chega ao Bahia. Então, é um jogador que já tem aí alguma experiência. Não é veterano, claro, 27 anos, mas tem uma experiência. É merecida essa convocação, Samir? Acho que é um jogador regular, concordo com o PVC, mas não vejo o Jean Lucas com uma carreira em seleção brasileira. Jogador de 27 anos. Tem esse perigo que o PVC falou, tem o lado bom e o lado ruim da história das visitas pontuais do Ancelotti para conhecer o Brasil, enfim, os jogadores que atuam no futebol brasileiro. Talvez ele pegou o Jean Lucas num grande jogo, não que... Eu acho que o Jean Lucas nem jogou tão bem contra o Santos. Nem jogou tão bem contra o Santos. O Juba jogou bem. Mas assim, o Jean... Não, vocês entenderam aí? Vocês perceberam o que ele falou? Ele disse que o Ancelotti veio na Fonte Nova, assistiu um jogo, ele disse isso, que o Ancelotti veio aqui na Fonte Nova, assistiu um jogo, que aí pegou o Jean Lucas em um grande dia, onde ele fez um grande jogo, e aí iria convocar por causa disso. Você vê o despreparo do cara, despreparo do jornalista. Porque o Ancelotti, ele já vem acompanhando o Jean Lucas, e ele veio para Fonte Nova assistir o jogo, e Jean Lucas nem fez uma grande partida contra o Santos. Ele nem fez uma grande partida contra o Santos. Everton Ribeiro jogou mais do que Jean Lucas, Luciano Juba jogou mais do que Jean Lucas. Então você observa o despreparo, que precisou PVC corrigir ele ao vivo. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Sabe o que é isso? É comentar por comentar. É simplesmente querer desmerecer. Porque, como eu disse anteriormente, se ele tivesse embasado, se ele trouxesse um embasamento, ok, a gente discute. Mas você percebe o despreparo.
Ele disse que o Ancelotti talvez tenha pego o Jean Lucas em um bom dia, sendo que Jean Lucas jogou mal contra o Santos. Não jogou mal, não jogou bem. PVC teve que corrigir ele. Por aí você vê o nível do jornalismo, né? O Lucas, às vezes, ele me parece que ele corre com o brasileiro, né, das visitas pontuais do Ancelotti para conhecer o Brasil, enfim, os jogadores que atuam no futebol brasileiro. Talvez ele pegou o Jean Lucas num grande jogo. Não que. Eu acho que o Lucas nem jogou tão bem contra o Santos. Nem jogou tão bem contra o Santos. O Juba jogou bem. Você vê que ele nem assistiu. O Jean Lucas, às vezes. Você percebe que ele nem assistiu o jogo. Nem assistiu o jogo. Nem teve cuidado de assistir o jogo para poder comentar. É só comentar para poder comentar. É só para ter o prazer de desqualificar o jogador do Bahia. Ele me parece que ele corre com o balde de água, mas não sabe onde é o incêndio. Muitas vezes quando ele sai, né, para fazer a transição. Não é um jogador que eu vejo como nível Europa. A gente estava falando, por exemplo, do Andrés Pereira, que tem um erro grave na carreira naquele jogo Flamengo e Palmeiras. Gosto gosto mais do Danilo. Eu sei que, claro, que não é o momento deles agora na seleção, mas acredito que não acredito ver o Jean Lucas iniciando aí uma grande carreira na seleção brasileira. Para mim, ele peca ainda na questão técnica. Bom, aí no final, para acabar de completar e fechar a opinião dele, né? Muito mal embasada, diga-se de passagem, ele disse que Jean Lucas peca na questão técnica. Então vamos lá, eu vou trazer aqui alguns números do Jean Lucas, do SofaScores. Jean Lucas pelo Bahia em 2025, 41 jogos, 37 como titular, 6 gols, 1 assistência, 9 grandes chances criadas, 37 passes decisivos, 88% de acerto no passe, 71% de acerto no passe longo, 71% de acerto no drible, 168 bolas recuperadas, uma média de 4.1 por jogo, 61 finalizações, nota no SofaScore 7.2. Tá aqui o mapa de calor de Jean Lucas. E agora, para completar, olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Galera, quem viu uma Copa viu. Nunca mais veremos uma Copa na vida. Puta que pariu. Jogador do Bahia convocado. Acabem a seleção brasileira. Vamos viver de história. Convocar um jogador do Bahia é não sei quantas mil vezes mais vergonhoso do que o 7-1 ou qualquer outra coisa. Acabou tudo. Olha só. Isso aqui, torcedor do Flamengo, né? Tinha que ser. Isso aqui você vê muito bem como que o Bahia está incomodando. O fato do Bahia estar colocando jogador na seleção brasileira incomoda muita gente. Isso aqui incomoda muita gente. E tem muito mais comentários desse mesmo tipo aqui. Valeu? Tamo junto, nação. Vou encerrar por aqui. Você é Bahia? Você tá no lugar certo. Fui. Você é Bahia?